e nunca falte a certeza que seu rebanho, que o seu trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Receba hoje o carinho, o respeito e a gratidão de toda a igreja. Que Deus o abençoe abundantemente, juntamente com a sua família, e que nos próximos anos sejam ainda mais frutíferos do que os já passaram. Parabéns pelo Dia do Pastor e pelos 25 anos da Igreja de Nova Vida, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Com amor, gratidão e orações da sua igreja. Isso aqui é um cartão presente da Centauro. Aí o senhor vai lá e escolhe o que quiser. Tá? Tem um valor aqui que está escrito direitinho. Tá bom? Vamos levantar, vamos orar pelo pastor? Rogério, ora. Vamos. Vem, diácono, vem que diácono Júlio aqui também representando, o diácono mais antigo que tem aqui, ó. Vou dar essas honras para o senhor. Ele é pastor das ovelhinhas e ovelhinhos. Amém. Pai, estamos diante de Ti, Pai. É uma emoção grande no meu coração, Pai. Porque Tu sabes, Pai, do meu carinho, do meu amor e da minha paixão por esse homem, Pai. Tu sabe o quanto eu e minha família o amamos. Eu e o corpo diaconal ama esse pastor. Como essa igreja ama declaradamente, Pai, esse pastor que Tu colocou aqui para nos guiar. Nós sabemos que Jesus é o nosso pastor, mas aqui na terra, essa voz de Jesus para nós, essa voz de Deus para nós, Tu sabes, Senhor, quantas e quantas vezes eu cheguei aqui, quantos e quantos chegaram aqui, quebrado, arrebentado, precisando de ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de água viva, uma palavra que sai direto do trono do Senhor como correntes de águas que lava, purifica e renova, Pai, trazendo um novo ânimo sobre as nossas vidas, Pai. Pai, meu coração rejubila, Pai, a cada dia que eu estou próximo ao meu pastor, Pai. A cada dia que nós estamos aqui e vemos, Pai, a garra, a determinação, Pai, em que ele leva essa obra, Pai, com humildade, com sacrifícios além da sua força. Isso me faz admirá-lo mais e mais. E ele sabe a minha admiração por ele. E ele conhece, reconhece a admiração que essa igreja, que o corpo diaconal dessa igreja tem para com ele, Pai. Continua, Pai, abençoando, Pai, dia após dia, Pai. Vai renovando a sua fé, porque eu tenho certeza que ele anda de fé em fé, ou de glória em glória, porque ele sabe que um dia ele verá o dia perfeito do Senhor. Abençoa a Márcia, abençoa os seus filhos, Pai. Que eles sejam testemunho de vida e alegria constante no coração do meu pastor. Pai, eu vou usar agora em dar uma bênção para o meu pastor. Pastor Ney, essa é a minha bênção que eu sempre dei lá na igreja. Que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, possa suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, de uma forma rica e abundantemente. Uma salva de palmas para ele, que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de toda a nossa adoração. Aleluia!
Aleluia, aleluia. Amém. Gente, vamos tomar os seus assentos. Daqui a pouco o pastor Ney, se ele quiser falar alguma coisa, ele vai falar. Eu vou seguir aqui rapidinho, tá? Com as nossas demandas aqui. Vou aproveitar para fazer mais uma oração aqui. Agora uma oração que pediram aqui para a Ayla, que é uma criança que está fazendo 2 meses. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais um mês de vida, Senhor, da Ayla, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, essa criança, que o Senhor continue com ela, dando saúde, proteção, e que ela cresça, Senhor, na Tua presença, que o Senhor possa também cuidar da família, para que seja um suporte, Senhor, dando a direção para que essa criança cresça no Teu caminho. Entregamos a Ayla em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Gente, eu vou entrar agora no momento de ofertório, e a gente sempre fala que você que está livre para estar abençoando a casa do Senhor com a tua oferta, com o teu dízimo. A nossa igreja é uma igreja já consciente desse momento de ofertório, de dízimo. Então, hoje eu te convido, né, a você estar executando esse amor e essa fidelidade. Até desafio a trazer uma oferta de amor ao Senhor. Nós estamos aí chegando no meio do mês, mas ainda temos muitas responsabilidades para cumprir como igreja aqui nesse lugar, né? Não para, sempre tem algo que a igreja tem que pagar, né? Contas que chegam que nós temos que pagar. Nossa igreja é uma igreja que está em dia com todos os seus pagamentos, mas o que movimenta, né, acaba movimentando essa parte dos recursos da igreja, são as nossas ofertas, nossos dízimos que vêm através da nossa fidelidade, do nosso amor. Então, se você chegou aqui nesse lugar, e você deseja ofertar e dizimar, por favor, pegue o envelope que está na frente aí da sua cadeira, não deixe de dizimar e nem de ofertar na casa do Senhor e trazer a sua semente aqui para a casa do altar do Senhor. Então, se você vai dizimar ou ofertar, por favor, fique de pé. Amém. A gente vai estar orando. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção, Senhor, de estarmos aqui nesse lugar. Esse lugar, Senhor, que é a nossa casa espiritual, que vem sendo administrada pelo nosso pastor, um homem íntegro, Pai, que está aqui nesse lugar de administração. E é nítido tudo aquilo que o Senhor tem feito através das mãos dele aqui nesse lugar. Uma casa de oração, onde existe um zelo, um cuidado com todas as coisas que tem aqui. Pai, isso tudo, Senhor, vem através, Senhor, da Tua provisão, Pai. Mas também aquilo que Tu coloca no coração dos Teus servos como ofertante dizimista da Tua casa. Abençoa a casa deles, Senhor. Derrama, Senhor, a Sua bênção sobre cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida e a família de cada um dos seus dizimistas e ofertantes aqui da Tua casa, Pai. Nós entregamos a vida de cada um deles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Traga aqui na frente, querido, o pastor Ney vai estar recebendo.
Tem aí a mesma de manhã, tá? Queridos, nós abrimos de manhã uma temática aqui na nossa igreja. Agradeço a todos, tá? Pelo carinho, pelas felicitações que têm chegado no WhatsApp, nas redes sociais. Fico feliz pelo carinho de todos vocês, né? Eu digo que essas homenagens me trazem um compromisso maior ainda, né? De se manter íntegro, de se manter, né, nessa integridade diante de Deus a cada dia, né? Eu espero que eu não venha decepcionar ninguém, não é isso? Que eu venha a crescer cada vez mais diante de Deus na vida de vocês. Sou grato, sou tímido demais, né? Minha timidez fica assim, né? Você não tem ideia como é que eu sou tímido, sou demais, né? Mas vamos lá. Dessa mensagem. Semana que vem, com certeza, domingo de manhã vai ser o Rogério e o Adriano vai pregar, e à noite um dos dois também, tá? Eu avisei para eles. Agora estou falando em púlpito, não adianta, agora não pode dizer assim, eu não vou. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, nós vamos falar sobre 7 altares, e hoje eu vou falar sobre o altar da obediência. Quem esteve aqui domingo de manhã? Hoje de manhã? Está vendo? Pouquíssimas pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar tudo de novo, entendeu? Porque não tem como. Porque, levanta de novo quantas pessoas? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas. O restante, todo mundo não veio de manhã. Então, os 7 altares. Primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos é Gênesis 12. Vou ler só um pedacinho do versículo 1 que diz: Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vamos orar. Pai, obrigado. Eu peço que o teu Espírito tome conta da minha vida, sempre nesse altar, porque a minha voz é falha, mas a tua voz é verdadeira, a tua voz é fiel, a tua voz faz parir as corças e a tua voz faz criar oportunidades que o homem não pode criar. Então, que a minha voz saia de cena e que a tua voz entre. Eu te peço que teu Espírito sente do nosso lado e venha trazer a confirmação, a afirmação, o vigor, a graça desta palavra para cada coração aqui. Eu oro em nome de Jesus, digam todos amém. Queridos, até Gênesis 11, a humanidade vivia uma sequência de quedas, até Gênesis 11. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva pecaram, Caim matou Abel, a corrupção crescia nos dias de Noé, veio o dilúvio. Depois disso, os homens tentam construir a sua própria glória na Torre de Babel. Babel representa o homem tentando viver sem a dependência de Deus. Babel significa isso. O homem querendo construir seu próprio nome, seu próprio caminho e a sua própria segurança. Babel significa isso. Mas em Gênesis 12, Deus, ele começa um novo capítulo. Ele chama Abrão, um homem comum, sem filhos, com cerca de mais ou menos 75 anos. Esse homem, Abrão, vivia na terra de Ur dos Caldeuses, uma cidade rica, desenvolvida e marcada pela idolatria. Então, Abrão vivia nessa cidade, Ur dos Caldeus, uma cidade rica, desenvolvida, mas marcada pela idolatria. Abraão não era rei, Abraão não era sacerdote, não era guerreiro famoso, mas Deus viu nele, em Abrão, o que ninguém via. E Deus não começou entregando um mapa na mão de Abrão. Deus, ele começa com uma ordem, e a ordem foi: sai. Então, antes de Canaã, precisava existir uma saída. Antes de existir Canaã, precisava existir uma saída. Antes de existir uma promessa, precisava existir uma entrega. Antes de existir uma grande nação, precisava existir um homem disposto a obedecer. Então, através de Abraão viria Israel, através da linhagem viria Jesus, e tudo começa com uma palavra simples na vida de um homem simples,
sai. Ouço o amém da igreja? Quem pode dar um glória a Deus aí? Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: Deus está me chamando para mais. Repita para uma outra pessoa: Deus está me chamando para mais. Porque Abraão não estava apenas mudando de endereço, porque Deus estava chamando ele para mais. Abraão estava mudando, não de endereço, mas Abraão estava mudando de destino. Existe uma grande diferença entre mudar de lugar e mudar de destino. Tem gente, queridos, que muda de cidade, mas continua igual. Muda do ambiente, mas continua igual. Muda de emprego, mas continua com os mesmos medos. Muda de ambiente, mas não muda o coração. Preste atenção agora. Mas quando Deus entra na história, Ele não muda apenas o cenário quando Deus entra na história, Ele muda a pessoa, Ele muda a mente quando Ele entra na história, Ele muda a visão quando Ele entra na história. Quando Ele entra na história, Ele muda a identidade desse varão, a identidade dessa pessoa. Deus não está apenas levantando um homem para uma nova terra, que é Abraão. Deus estava transformando em Abraão em um novo homem. E talvez seja isso que Deus queira fazer conosco nesta noite. Talvez Ele não esteja mudando, talvez Ele não esteja apenas mudando as coisas ao nosso redor. Talvez Ele esteja mudando algo dentro de nós. Porque existem promessas que só podem ser recebidas por pessoas que foram tratadas durante a sua caminhada. Entenda comigo. Deus, Ele chama Abraão sem mostrar o destino. Sai, e eu te mostrarei. Ele não entrega o mapa, Ele não entrega o GPS, Ele não dá as coordenadas, Ele só diz sai. Ele não entrega um cronograma, Ele não explica, Ele apenas diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque fé, queridos, não caminha por explicação, fé caminha por confiança. Sabe? Uma das coisas que eu gosto quando alguém me chama para algum lugar, quando alguém me pede alguma coisa, e ele tem na minha pessoa um voto de confiança, sabe? Como alguém me convidou para pregar no encontro de casais, eu falei: poxa, cara, eu sou tão pequeno. Ele disse assim: não, você não é pequeno não, você tem um voto de confiança comigo, é por isso que eu estou te escolhendo. Uau, mudou a história, porque você tem um voto de confiança. E é aqui que começa a jornada dos altares, é aqui. Cada altar marcava uma experiência, cada altar marcava uma entrega, uma transformação e uma nova revelação de Deus. Então, o primeiro altar nasce no lugar da obediência. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos agora, após a introdução e o contexto da leitura, vai estar na tela, eles vão colocar: Deus sempre chama para fora antes de levar para dentro. Que é isso, pastor? Sim. A primeira palavra que Abraão recebe de Deus não é eu vou te abençoar. A primeira palavra, ele diz, que Deus diz para ele: sai. Porque sempre quando recebemos uma palavra, ou quando queremos uma palavra, nós não queremos uma palavra de sair, nós queremos uma palavra de bênção. Você vai sair, mas eu vou te abençoar. Porque Deus sabe que existem coisas que precisam ficar para trás antes que outras possam chegar. Agora, Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, estruturada, fluente. Ele tinha família, referências, estabilidade. Humanamente falando, não havia motivo para sair.
uma cidade rica, família bastarda, sair para quê? Eu já estou na minha zona de conforto, e muitas vezes estamos na nossa zona de conforto, me deixa quieto, não mexe comigo. Eu acho que eu já fiz o que eu deveria de fazer em casa, onde for, e eu fiquei pasmo esses dias, que tem uma empresa aí, que está contratando pessoas com a idade avançada como vendedor, porque os vendedores mais novos não estão conseguindo dar conta ou falar com clientes que têm uma idade mais avançada. E o patrão disse assim: eu estou pegando pessoas experientes, que sabem como tratar essa classe, sabe? Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele está te tirando de um ambiente de conforto para te levar para um outro lugar, para que você entenda que no lugar onde Deus está te enviando e no lugar onde você está, você vai ser bênção e a prosperidade vai vir sobre a sua vida através de algo que vai sair de dentro de você. Ele não tinha motivo para sair. Não. Mas Deus tinha algo maior. Diga, Deus tinha algo maior. Aquilo que parecia suficiente para nós, muitas vezes é pequeno demais para os planos de Deus. Você pode repetir isso para o seu irmão? Aquilo que parece suficiente para você, às vezes, diga, é pequeno demais para os planos de Deus para você. Já viu quando nós nos acostumamos com o ambiente? Nós nos acostumamos com situações, nós nos acostumamos com as limitações, e até com aquilo que Deus nunca planejou para nós nos acostumamos. Vamos para tal lugar, vamos para tal família, vamos para tal ambiente, e nós nos acostumamos, nos ajeitamos, nos acostumamos com aquele lugar, nos acostumamos com aquele colchão velho, aonde nós deitamos e tem a marca do nosso corpo, nos acostumamos ali. Não queremos sair para o novo, nos acostumamos com o sapato velho. Por que com o sapato velho? Porque tem esse cantinho aqui, onde o calo fica ali certinho. Nos acostumamos. Esse é mais macio, esse é melhor. Nos acomodamos e não queremos viver o novo. Nos acomodamos com os cabelos brancos, nos acomodamos com a gordura que chegou ao longo do tempo, nos acostumamos dizendo que realmente barriga é para contar história. Nos acostumamos com palavras que as pessoas lançaram sobre a nossa vida. Nos acostumamos, nasci assim, vou viver assim, a síndrome de Gabriela. Nos acostumamos com coisas, nos acostumamos com a nossa casa, nos acostumamos com o jeito, sabe? Eu sou uma pessoa de mudanças, sabe? Mudanças. Essa semana eu vou tirar a barba, vou raspar tudo, por isso que está bem baixinha. Eu falei, eu vou mudar de cara. Vamos mudar. Esse dia eu estava em casa, vou abrir aqui um parênteses aqui, legal. A Eva falou assim, ué pai, cadê o cabelo da barriga? Eu falei, filha, eu fui pegar a máquina, aí eu fui fazer assim, aí eu pensei que estava no negócio, pum, fez um buraco, eu falei, agora tem que arrancar tudo. A mudança faz alguém perceber alguma coisa em você. As mudanças na minha vida, na sua vida, faz alguém perceber alguma coisa de novo em você. Eu não estou te chamando para você chamar a atenção, eu estou te chamando que você tem que sair da sua zona de conforto, independente da sua idade, independente do que você está vivendo, dizer, Senhor, eu me coloco à sua disposição.
Ouça amém? Por isso Deus diz a Abraão: chega. Abraão, chegou a hora de sair. Agora, o crescimento, ele começa quando a acomodação termina. Vou repetir, o crescimento começa